o A, né? Porque senão fica A de aresta, é muito A, a geometria usa muito A, mas nada impede que você escreva do A, não, tá bem? Vou só apagar a figura, tá bem? Gente, aquilo que a gente sempre falou, a vitória de vocês é a nossa, né? Então a gente está nesse bolo aí junto com vocês, para o que deve vier. Se tiver que fazer sábado, faz sábado, se tiver que fazer domingo, a gente faz domingo, entendeu? A gente faz a qualquer hora, em qualquer momento. E olha só, muitos de vocês não viram isso lá, mas quando vocês vão lá no YouTube, lá no canal onde eu estou postando os vídeos, quando você vai lá e se registra, o que acontece? Toda vez que eu postar um vídeo, vai aparecer. E daqui a pouco eu vou começar a postar vídeos justamente para o terceiro ano. Muito mais para a parte discursiva mesmo. Né? De questão, hoje eu queria, no finalzinho, colocar pelo menos uma aqui, já direcionada para o pessoal da discursiva, assim, aqueles que vou liberar. Quem não vai fazer discursiva pode sair, ou que se tiver afim fica, e a gente coloca uma aqui só para ter o gostinho da coisa, assim, deixe para outra aula a gente começar com ela. Mas a coisa é legal. Vamos lá para a questão 72? Pode apagar tudo? Pode, o momento é liberado isso aí. Vamos lá. Gente, eu tive que reativar quadro de novo. Isso aqui já estava um cafofo total. Vamos lá. 72, gente, já é o início da tua prova. É onde ele fala aquele texto base, ele mistura algumas questões, ele faz a leitura, língua portuguesa, interpretação, e já coloca a questão de física, biologia, de matemática. Então, nessa questão 72, é a primeira da tua prova, né? Ele fala assim, segundo paleontólogos, Lucy tinha 1,10 m de altura e 30 kg de massa corporal. Sendo possível calcular o índice de massa corpórea, né, ou índice de massa corporal, o IMC, considere a classificação. Então, ele dá um quadro de classificação e ele diz, sabendo que o IMC, então vamos lá, o índice de massa corpórea, ele está dando como o quê? A massa dividido pela altura ao quadrado. Então, ele fala massa dividido pela altura ao quadrado. Ele fala que a massa é em quilograma e a altura em metro. E com base na tabela, a classificação de Lucy é, ou seja, eu tenho que pegar os dados do problema e só substituir ali. São as duas primeiras questões que normalmente a UERJ coloca lá nesse texto base, que assim, eu falo para vocês, é muito de ajudar mesmo. Ó, vamos lá, gente, não é para zerar, essas questões são só para equacionar vocês na prova. Então ele quer saber aonde ela está classificada aí. Gente, qual é a massa da Lucy? A massa dela é de 30 quilos. E a altura dela é de 1,10 m, ou seja, 1,1 ao quadrado. Então, tem o IMC dela, 30 dividido. Gente, 1,1 ao quadrado, vamos lá para aquela colinha, ó. É o 11 vezes 11, né? Multiplicar por 11, eu abro o número e somos dois algarismos, 121. Né? Então, seria 121. Uma casa decimal vezes 2, duas casas. O ruim seria agora aqui, divide 30 por 1,21. Se não me falha a memória, isso aqui vai dar aproximadamente 24,79 quilos por metro ao quadrado. Então, ela estaria dentro dessa faixa aí. Aí, dentro dessa faixa, você vai procurar na tabela o que ela tem. 24, sei lá, é um peso adequado, ou seja, letra C. Letra C. Ela está no peso adequado. Dúvida nessa? Acho que é uma coisa simples nessa aí. Bem sexto ano mesmo. Pode? Então, vamos. Gente, parece que a gente está dando aula só para a gente, assim, em frente à parede, porque ninguém se manifesta, né? Vamos lá. Lucy morreu há 3,2 milhões de anos
E o tempo de existência da espécie humana é de 200 mil anos. Para comparar esses intervalos de tempo, admita uma escala linear no qual 3,2 milhões de anos corresponde a 4 metros. Ou seja, 3,2 milhões correspondem a 4 metros. Nessa escala, o tempo de existência da espécie humana em centímetros é igual a... Então, a espécie humana é 200 mil anos. 200 mil. X centímetros. Então, estou comparando 3,2 milhões, na escala seriam 4 metros. 200 mil, X metros. É uma regra de 3, diretamente ou inversamente proporcional, né? Se eu diminuir o tempo, o que vai acontecer com o tamanho? Também vai diminuir, ou seja, ela é diretamente proporcional. O único problema é que aqui eu tenho metro e que eu estou em centímetro. E a gente sabe que 4 metros é a mesma coisa que 400 centímetros. Gente, essa é a segunda questão das 6 que vem no texto base. Como eu disse para vocês, são as questões que ele fala assim, gente, ganha um fôlego aí, vamos embora, você sabe, você é competente, vamos lá. Se é diretamente proporcional, a gente pode multiplicar em X, né? Então, vamos ficar 3,2 milhões. Vamos traduzir isso logo? Eu não gosto muito de trabalhar com vírgula, não. 3,2 milhões. 3 milhões. Simples milhar, milhão. 3 milhões vezes X. É igual a quem? 200 mil vezes 400. 200 mil vezes 400. Então, quem é o X? 200 mil vezes 400 sobre 3 milhões e 200. Dá para simplificar? Vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Eu tenho que x é igual a 200 vezes 4 sobre 32. E aí? 32 com 4. 1 e 8. Então, eu fiquei com 200 dividido por 8. 200 por 8, 25 centímetros. Está aí a resposta. 25 centímetros é letra D. Letra D. Eu acho que também é uma questão simples, né? Só tinha que fazer a conversão aqui para montar a regra de 3. E eu acho que o ruim seria trabalhar com milhões e mil, né? Eu prefiro acrescentar os zeros para evitar erro. Como é concurso, gente, qualquer coisa que eu possa fazer a mais em detalhe, eu prefiro. E eu acho que vocês deveriam ir por aí também. Vamos lá. O que é diretamente proporcional? Vamos lá. 3,2 milhões de anos, numa escala, ó, numa reta, 3,2 milhões, ela vale 4 metros. Se eu pegar só 200 mil em tempo, eu vou pegar um pedaço menor. Então, eu diminuir o tempo, a metragem na minha reta também vai ter que o quê? Diminuir. Ó. Isso tudo aqui vale 3,2 milhões. Se eu vou pegar agora 200 mil, ó, pegar aqui esse pedacinho aqui, 200 mil, eu vou pegar um tempo menor. É por isso. Se eu diminuo o tempo, o meu pedaço na reta também vai ter que diminuir. Então, diminuiu, diretamente proporcional. Inversamente, quando um aumenta e o outro diminuir. De qual ano é a prova? 2018. Essa é a 2018. Segundo exame de qualificação. Todo mundo diz que é o mais difícil, né? Pode? Ainda vão chegar as bonitas aí. Quando falar que pode, pode. Senão eu vou ficar aqui parado assim, olhando. Beleza. Vamos lá para a próxima.
74. (74) e 73? 74, né? Agora, o meu tá todo fora de ordem, que eu tô com a própria prova aqui. É a 74 mesmo. É que eu tô todo fora de ordem. Eu tô com a prova. Peraí, deixa eu botar lá. Olha a questão. Ih, Maria. Da herança agora? Uma herança foi dividida exatamente em duas partes. X, que é inversamente proporcional a 2, e Y, que é inversamente proporcional a 3. Gente, então eu tenho uma herança. Essa herança vai ser dividida em duas partes, uma X e uma Y. Ou seja, a gente pode concluir que se eu somar o X e o Y, eu vou ter o valor da herança. O que é dividir diretamente e o que é dividir inversamente? 3 é diretamente proporcional a 2. 3 sobre 2. 3 é inversamente proporcional a 2. É 3 vezes 2. Então, quando é diretamente, fração. Inversamente é uma multiplicação. Então, esse caso aqui é uma inversamente. Então, se eu falo assim, duas grandezas, A e B são diretamente proporcionais. A está para B. Inversamente, A vezes B. Mas também, por que é A vezes B? Porque a gente fala assim, A é diretamente proporcional ao inverso de quem? Do B. Isso quer dizer o inversamente. A primeira é diretamente proporcional ao inverso da segunda. Então, isso aqui ficaria A vezes B. Então, toda vez que ele falar inversamente, eu vou o quê? Multiplicar os termos. Então, o que ele está falando aí? Ele diz que uma é diretamente proporcional, uma é inversamente proporcional a 3 e a outra é inversamente proporcional a 2. Então, ele fala, x é inversamente proporcional a 2. X é inversamente proporcional a 2, então é 2x. E y é inversamente proporcional a 3. Y é inversamente proporcional a 3. Gente, se eu vou pegar essas grandezas e vou fazer uma coisa diretamente proporcional, vamos imaginar aqui uma coisa de herança. Eu tenho R$1.000. Eu vou dividir diretamente proporcional à idade dos meus filhos. Então, seria assim, um 19, o outro 23, uma coisa hipotética. Então, seria assim, 1.000 está para 19, assim como K. O resultado dessa divisão é uma constante de proporcionalidade. Então, quando a gente faz que x é inversamente proporcional a 2, isso aqui é uma constante de proporcionalidade. O resultado que eu achar para x, para 1.000 sobre 19, eu vou ter que achar para 1.000 para 23. Então, seria assim, lá do sétimo ano, 1.000 para 23. É como se eu fosse fazendo as divisões. Os resultados aqui não seriam os mesmos, né? Então, eu tenho aqui, o valor que eu vou fazer inversamente proporcional a 3 também é quem? É o K. Isso aqui é minha divisão inversamente proporcional. Gente, a constante não é a mesma? Se a constante é a mesma, a gente pode dizer assim, que o primeiro e o segundo são exatamente o quê? Iguais. 2x é igual a quem? 3y, né? E ele está pedindo o valor do x em relação à herança. X em relação à herança, ao H. Ele quer uma função de x em função de H. X em relação a H. Também aqui não tem H. Aqui só tem x e y. Então, vamos ver. X dividido por 3 é a mesma coisa que y dividido por 2. Então, peguei o 3, está multiplicando, passei dividindo. Peguei o 2, está multiplicando, passei dividindo. Então, mas ainda não tenho o H. A única coisa que a gente tem é que x mais y vale quanto? H.
Aí tem uma propriedade lá do 7º ano, em proporção, que diz que eu posso pegar os antecedentes e os consequentes, eu posso somar. Ó, eu posso fazer assim, ó, x mais y está para 3 mais 2. Assim como eu quero o valor do x ou quero o valor do y? Eu não quero o valor do x, então eu vou repetir o x. Ó. X sobre 3. Tomé, não entendi nada. Vamos lá. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2 sobre 4. Vou aplicar essa propriedade ali, aqui, ó. 1 mais 2 está para 2 mais 4. Assim como, ó, vou escolher uma das duas. 1 sobre 2. Será que vai continuar dando verdadeiro isso? 2 mais 1, 3. 4 mais 2, 6. É a mesma coisa que meio? É, se eu simplificar, vai dar quanto? Meio. Ah, mas Tomé, eu não escolhi meio, eu escolhi 2 quartos. 2 quartos é a mesma coisa também que meio, né? Então eu posso simplificar as duas. Vai dar a mesma coisa. Então aquela proporção ali, aquela propriedade funciona. Qual é aquela propriedade? Ó, A está para B, assim como C está para D. O que a gente pode fazer? A mais C está para B mais D. Assim como o A está para B ou o C está para D. Tomé, só funciona somando? Não, eu posso somar ou posso o quê? Subtrair. Tanto faz. Tomé, por que você fez isso? Apareceu o x mais y, ou seja, apareceu quem? O h. Então, ó, vai ficar assim. H está para quem? 5. Assim como o x está para 3. Eu não quero o valor do x? Quem é o x? 3h sobre 5. Ou seja, o valor do x são 3/5 de quem? Da herança. Dúvidas? Com certeza. Vou botar tudo aqui em cima. A está para B, C está para D. Então, ó, A mais C, B mais D. A está para B ou C está para D. Vou botar aqui. Eu posso somar ou subtrair. Vamos voltar lá. Vamos voltar tudo. Vamos refazer. Gente, não pode ficar dúvida nessas coisas. Vamos refazer. Vamos lá. Ele vai pegar uma herança, vai dividir em duas partes. Uma parte X e uma parte Y. Eu tenho 2 filhos. Um filho vai ganhar X, outro filho vai ganhar Y. Então, se eu pegar esses 2 pedaços, vai me dar o valor de quem? Da herança. Ele quer o valor do X em relação a H. Ou seja, é o X em função do H. O que ele diz? Que o X é inversamente proporcional a 2. Gente, o que quer dizer inversamente proporcional? X vezes 2 é igual a uma constante. A constante de proporcionalidade. Se eu pegar o y e for dividir inversamente proporcional a 3, ó, y vezes 3, também vai dar a mesma constante de proporcionalidade. Ó. 1/2 é igual a 2 quartos, que é igual a 3 sextos, que é igual a k. A divisão de todas essas frações vão ter que dar quem? O k. Aqui todas elas são o quê? Diretamente proporcionais. Aqui elas são inversamente proporcionais. A quantidade que um e o outro vão ganhar reflete uma constante de proporcionalidade. Ou seja, se o k é o mesmo, a gente vai dizer que o 2x é igual a quem? Ao 3y. Tomé, de novo, até aí não deu nada. Porque eu quero saber o x em função do h, não tem h aqui. Então, vamos isolar essas variáveis. Ó, x sobre 3 é igual a y sobre 2. Tomé, ainda continua ruim, porque não tem a soma. Aí vou aplicar a propriedade. Quando eu tenho uma proporção, uma fração de cada lado, o que eu posso fazer? Eu posso somar os antecedentes, os numeradores, e somar os denominadores. Somar ou subtrair. Mas vou igualar quem? Ou a primeira razão ou a segunda razão. Mas se tiver mais uma razão, eu vou somar todo mundo em cima, vou somar todo mundo embaixo e vou igualar cada uma das minhas razões. Mas também por que você antes escolheu o x? Porque ele quer o x em função de quem? Do h. Então vai ficar x mais y está para, ó, somei os antecedentes, vou somar os consequentes. 3 mais 2. Assim como
Se eu quero o valor do x, eu vou usar só o x. X sobre 3. Quem é x mais y? É a minha herança. Então, ó, H está para quem? 5, assim como x está para 3. Ele quer o valor do x em função da herança. Então, quem é o x? 3H sobre 5. Ou o x é o quê? 3/5 de H, né? Quanto é que o cara, o primeiro filho lá, a primeira parte vai ser? Ele vai receber 3/5 da herança. E o outro, consequentemente, vai receber o quê? 2/5 da herança. Melhorou ou ainda está ruim? Pode apagar? Lá em cima? O enunciado só? Beleza. Gente, isso que a gente está fazendo é legal quando é aula particular. Que aí o cara vai falando de lá, falando, e vocês estão tão habituados aí, já começaram a ficar habituados, já, todo mundo com o microfone fechado, né? É uma complicação. 75. Vai melhorar. É a do triângulo equilátero. Pode apagar tudo, então? Vamos lá. Gente, antes de começar a enunciar aí o problema, isso é um triângulo equilátero, ele está dizendo. Se é um triângulo equilátero, gente, ele tem os 3 lados iguais. Isso aqui é altura, é mediana e é bissetriz. Se ela é mediana, ela dividiu a base em 2 partes iguais. Então, eu tenho um lado, aqui é L sobre 2, aqui é L sobre 2. Tá? Isso aqui é a minha altura. O problema está falando de perímetro, está falando de área. Eu não li, mas ó, vamos só fazer uma revisão. Perímetro, 2P do triângulo. Se é um triângulo equilátero, perímetro é 3L. A área é L2, raiz de 3 sobre 4. E a altura é L, raiz de 3 sobre 2. Então, está aí os elementos essenciais do meu triângulo equilátero. Então, ele diz, no triângulo equilátero ABC, H corresponde ao ponto médio do lado AC. Então, ele tem o ponto médio aqui, um H, ponto médio do lado AC, da base. Desse modo, a área do triângulo ABC é igual a metade da A. Então, gente, a área desse triângulo pequeno é metade da área do triângulo grande. Ele é um polígono regular. Sendo W o perímetro do triângulo ABH, então, ó, W é igual ao perímetro do triângulo ABH. E Y o perímetro do triângulo ABC, Y é o perímetro do triângulo ABC. Ele quer saber qual é a relação que existe entre o W e o Y. Se um W é o perímetro do triângulo e perímetro do triângulo ABC, então a relação correta entre... Gente, perímetro do triângulo ABC. ABC não é um triângulo grande? O perímetro dele, a gente já chegou aqui, 3L, né? Então, 3L. O perímetro do triângulo pequenininho, ó. O perímetro desse triângulo pequenininho aqui, ó. Vamos escrever os valores dele. Um lado vale L, outro vale L sobre 2 e o outro lado vale H. Mas, Tomé, quem é o H? Aí eu preciso da fórmula da altura, senão eu vou ter que fazer trigonometria ali, né? Relações trigonométricas, seno, cosseno, aí já complica. Então, vamos lá. Logo, vai ficar L mais L sobre 2 mais L raiz de 3 sobre 2. Dá para fazer MMC? Quem seria o W? MMC 1 e 2, 1 e 1. Então, vai ficar 2L mais L raiz de 3, tudo isso dividido por 2.
Quem é o W? 3L mais L raiz de 3 sobre 2. Vou melhorar mais um pouquinho, tá? Quem é o W? L que multiplica 3 mais raiz de 3 sobre 2. Aí o W. E eu já tenho quem? O Y. O Y é quem? 3L. Aí ele vai pedir umas relações aí, ele vai te dar umas relações para você calcular. Gente, é assim, eu não sei como é que vocês viram no primeiro, no segundo, como é que os professores cobravam isso de vocês. Mas é muito comum você já chegar no terceiro ano, você já ter a ideia da raiz de 3 e da raiz de 2, né? A raiz de 3, ela é aproximadamente 1,7. Tá? Se ela é 1,7, eu posso ter, ó, W é igual, Y é igual. Seria aqui, ó, 3 mais 1,7. Vamos botar aqui no rascunho, ó. 3 mais 1,7. Dividido por quem? Por 2. 3 mais 1,7. 4,7. Dividido por 2. Então, você vai ali para o cantinho. 4,7 dividido por 2. 4 por 2, 2. Sobra nada. 7. 7 por 2, 3. 1, 10, 5, 2, 35. Então, vamos lá. Quem é o L? 2,35. L, né? Que é o W, né? Ele é aproximadamente isso. E o de baixo é quem? 3L. Bom, tá aqui, ó. Eu tenho o W e tem quem? O L. Tomé, eu não sei quanto é que vale a raiz de 3, ou aproximadamente. Aí vai um pouco pela lógica. Raiz de 4. 2. Então, esse cara aqui é um número menor que quem? Menor que 2. Aí vai ter que ser um pouquinho da lógica. Mas é assim, eu acho que é muito importante para vocês chegar lá para fazer qualquer prova, agora no terceiro ano, sabendo aproximadamente o valor da raiz de 3 e o valor da raiz de 2. Já dá para comparar entre eles? Vamos ver as opções aí. Eu acho que é letra C, né? Ó. Letra C. O que ele fala aí? Y sobre 2 é menor do que W, que é menor do que Y. W é menor do que Y? É verdade. Então, aqui é verdade. W é maior que Y sobre 2? W é maior que Y sobre 2? Y sobre 2 vai dar 1,5. Então, seria 1,5L. É 2,35. Então, a resposta é letra C. É muito mais de comparar, né? Agora, eu vou falar para vocês o que na outra turma, né? Eu falei que vocês foram quase 100 lá. O que eles falaram? Tomé, eu fiz isso aí, beleza. Só que chegou no final, eu travei aqui na raiz 3, mas eu não botei L assim, não. Eu não fiz comparação com L, não. Eu cheguei e falei assim, L vale 1. Eu posso dar um valor para o L? Lógico, o L é o mesmo. Eu posso chegar aqui e falar, o L é 100. Fazer a conta com 100? Pode. Posso fazer a conta aqui? Tranquilo. Você pode arbitrar um valor qualquer para o L, contanto seja o mesmo dos jornadas. É o mesmo L, né? Um valor inteiro de preferência. Você arbitrou um valor, se for múltiplo de 2, então é melhor ainda, né? 3 mais raiz de 3 e 3L, ó, dá para perceber que esse número aqui de cima, ó, 3 mais raiz de 3, vai ficar aqui. O L sobre 2, se você pegou 50, ó, 100 sobre 2, 50. A 10 sobre 2, 5. Esse número aqui, ó, 3 mais 1,7, já é maior que esse cara aqui. Né? Então tem que tomar cuidado só nessas transformações. Mas eu acho que dá para comparar com tranquilidade. Isso aqui é importantíssimo. Isso vai ser uma coisa que daqui a pouco eu vou liberar para vocês, tá? Eu só devo fazer isso pelo WhatsApp, aquele formulário de áreas que eu prometi para vocês e não soltei. Tá bem? Dúvida? Está chegando nas complicadas. Nada? Quem cala consente, hein? Tranquilo? Beleza. Vocês tinham pego isso, tinham feito antes? Tinham tentado fazer isso antes ou não? O delay... Não, né? Não, tudo bem. Beleza. Eu vou tentar fazer assim, ó, vou combinar com vocês.
Eu vou soltar sempre a lista na segunda-feira, porque eu vou fazer na quarta. Pode ser assim? Também no final da aula, passou muito rápido aqui. No final da aula, o quê? Ah, tá. Algumas coisas vocês já tinham visto em sala. Beleza. Tranquilo. Tomé, Fala. perguntaram se no final da aula você pode falar o nível de dificuldade das questões. Ah, tá. Eu abro aqui. Eu estou numa outra página com a prova da UERJ, mas eu tenho a prova da UERJ aqui, eu digo para vocês. Espera aí, só um minutinho, então. Ó, das duas primeiras eu ainda não tenho que não, eu vou ter que folhear, eu vou ter que ir lá para cima. Mas, ó, a gente começou com a da herança, não foi? A da herança, o percentual de acertos foi 25,54, e eles deram de nível de dificuldade difícil. Abaixo de 30% acertou a da herança. Esse do triângulo agora, o percentual de acertos foi 30,21 e o nível de dificuldade médio, né, acima de 30% e abaixo de 70%. Essa do triângulo. E depois eu vejo das outras duas. Das outras duas, provavelmente deve ter sido um nível mais alto de acertos. A gente está no 76, é isso? Gente, já dei tanta aula ao vivo hoje que eu já estou meio zoado já. Vamos lá. No mapa mensal de um hospital, foi registrado um total de 800 cirurgias ortopédicas, sendo 440 em homens, conforme os gráficos abaixo. Cirurgias totais e cirurgias em homens. Gente, a primeira aula da semana eu fui fazer compartilhado, né? Aí eu achei horrível, porque eu fico pequenininho no canto e fica a prova grande do lado, e por isso que eu prefiro dar o material e a pessoa ir acompanhando. Eu prefiro isso. De acordo com esses dados, o número total de cirurgias de fêmur realizadas em mulheres é, o que ele quer dizer? Fêmur e mulher. Gente, o primeiro círculo que ele dá são cirurgias totais. 45% são de fêmur. Então, cirurgias não foram 800? Então, tem que calcular o quê? 45% de 800. Aí eu vou ter as cirurgias que foram feitas em fêmur. 45% de 800. 45 sobre 100 vezes 800. 0, 0, 0, 0. 8 vezes 5, 40. Vão 4. 8 vezes 4, 32 e 4, 36. 360 cirurgias foram feitas no fêmur. Tá? Depois ele diz, cirurgias de homens. 40% foram homens. Mas se não foram 440 homens, então desses 440 homens, 40% de 440. 40% de 440. Ó, aqui estão todas as cirurgias de fêmur. Ou seja, todas as cirurgias foram homens e mulheres. Dessas 40% dessas 440 são o quê? São de homens. Né? São de fêmur, né? Então ele diz, vamos lá, 0, 0, 0. Isso, posso cortar essa quantidade toda de 0? Isso, não são 40%, 440? Posso cortar essa quantidade? Não, né? Esse era quem ficar. Então vai ficar o quê? Sobre 100, né? Posso sim. 4 vezes 16, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 4, 16 e 1, 17. 176 foram de homens. Ó, 360 foram com fêmur. E 176 com homens, quantos foram de mulheres? (360) menos 176. 10 menos 6, 4. Emprestou 5. Emprestou 2, 15. Menos 7, 8. 184 são de mulheres. Essa, vocês querem? Percentual de acerto dela foi 52,21%. Acima da média.
Nível de dificuldade médio. Tranquilo essa ou não? Vamos voltar. Ele fala o seguinte. No mapa mensal de um hospital foi registrado um total de 800 cirurgias. São 800 cirurgias. No primeiro ciclo, ele diz que dessas cirurgias todas, 45% são de fêmur. Ele diz lá embaixo assim, de acordo com esses dados, o número total de cirurgias de fêmur realizadas em mulheres. Então, ó, no primeiro grupo, ele diz que 45% do total foram em fêmur. É a parte azul grande daqui. Então, ó, 45% de 800. 800 são a quantidade de pessoas. São cirurgias no fêmur. Então, quantas cirurgias foram feitas no fêmur? 360. Aí ele diz, sendo 440 em homens, conforme o gráfico abaixo. Cirurgias em homens. Cirurgias foram feitas em homens. Não quer dizer que foram em homens fêmur foram 400, senão não dá nem para subtrair, né? Foram feitas no hospital 440 cirurgias em homens. Dessas 440 cirurgias feitas em homens, ele está dizendo que 40% dessas cirurgias em homens foram feitas em quê? Em fêmur. Então, 440% de 440. Quantas cirurgias foram feitas em homens? 176 cirurgias foram feitas em homens no fêmur. Mas fêmur não foram 360 ao todo? Desse total, aqui eu tenho quem? As cirurgias gerais do hospital. 360 foram feitas no hospital. Nessas aqui estão homens, mais quem? As mulheres. Todas as cirurgias que foram feitas no fêmur de homens e mulheres foram um total de 360. 176 foram homens. Então, se para descobrir mulheres, no total tem que tirar quanto? As 176. Vão dar 184. Melhorou? Ou ainda está confuso? Não tinha ido só a parte dos 40%, mas eu já entendi já. Show Obrigada. de bola. Nada, que isso? Probabilidade. Agora que a coisa fica boa. Pode apagar? Pode, né? 77 foi a primeira que nós fizemos. 78. Uhul! Gente, eu falo muito para vocês, falei já muito para vocês que assim, toda vez que você for fazer uma questão de probabilidade, de análise discriminatória, foi da UERJ, aí você vai lá olhar a resolução da UERJ, toma muito cuidado com isso, porque lá é uma coisa básica, tá? O cara, ele bota lá a solução que ele achou mais viável e pronto. Então, assim, procura uma alternativa, conversa com o teu professor, vem, fala, tá, oposta, pergunta mesmo. E, de repente, a solução está lá, eles gostam muito de usar símbolos de combinação, arranjo, permutação, tá? Então, toma um pouco de cuidado com isso. O jogo consiste em lançar 5 vezes um dado cúbico, cujas faces são numeradas de 1 a 6. Então, ele vai lançar o dado, 5 vezes. Os resultados possíveis são quem? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? Então ele diz, cada uma com a mesma probabilidade de ocorrer. Gente, se é a mesma probabilidade de ocorrer, qual é a chance de sair 1? 1 em 6. Do 2, 1 em 6. 3, 1 em 6. E assim por diante. Aqui eu tenho números pares e números ímpares. Vamos ver. Qual é a probabilidade de sair um número par? Quantos pares eu tenho? 2, 4, 6. Então, eu tenho 3 chances de quê? Em 6. Ou seja, 1 e 2. A metade, né? 50% de chance. Probabilidade de ímpar. 3 chances em 6. Ou seja, a mesma coisa. 1 e 2. Aí o cara vai dar a famosa pergunta de probabilidade. O jogador é considerado vencedor se obtiver pelo menos é igual mínimo. Tá? No mínimo. 3 resultados pares. A probabilidade do jogador vencer é... Gente, eu vou jogar 5 vezes. Eu tenho que ter, no mínimo, 3 resultados pares.
Então, vamos lá. Qual é a primeira chance? A primeira possibilidade? Eu posso ter par, 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 ímpar, ímpar. Qual é a segunda chance que eu posso ter? Eu tenho que ter no mínimo 3? Então, eu posso ter par, 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 ímpar. Ou o cara mais sortudo, né? Ele pode ter o quê? Par, 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 par e par. Certo? Então, vamos lá. Agora, em cima disso aqui, eu vou calcular a probabilidade. Então, do primeiro caso. Vamos lá. Primeiro caso. Qual é a probabilidade de ser par? Não é 1 sobre 2? Mas 1 sobre 2 vai aparecer 1, 2, 3 vezes. E aí? 1 sobre 2, par. 1, 2, 3 vezes. Mas também ser ímpar é a mesma coisa. Então, 1 sobre 2 vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, vai ser 1 sobre 2 elevado a 5. Só isso, Tomé? Não. É a famosa pegadinha das questões de probabilidade. Por que eu quis escrever símbolo? Gente, o cara, na hora que foi sorteado, obrigatoriamente vai sair par, depois ímpar, ímpar. Não, podia ser assim, par, ímpar, par. Não podia ser trocada a ordem? Se pode ser trocada a ordem, existe uma permutação. Se existe uma permutação, e os elementos se repetem. Então, é uma permutação com repetição. A permutação com repetição, isso aqui é a probabilidade de saírem pares ou ímpares. Agora eu posso trabalhar com a ordem desses elementos, dessas probabilidades. Então, esse resultado aí eu tenho que multiplicar por quem? Pela permutação de quem? De 5 elementos, com repetição de 3 e 2. Repetição de 3 e 2. Depois a gente faz a conta. Segunda possibilidade. Meio. Também é a mesma coisa. Meio elevado a quinta. Vezes. Também agora eu não tenho mais 3 vezes o P. Eu tenho 4 vezes o P. Então é o mesmo raciocínio. Eu posso ser par, ímpar, par. Só tem um ímpar. Esse ímpar pode estar no primeiro resultado, pode estar no segundo, no terceiro, no quarto ou no quinto. Então eu posso permutar esses elementos. Então vai ser uma permutação de quem? De 5, com repetição de quem? De 4, né? Repetição de 1 não tem. Então, com repetição de 4. Terceira possibilidade. Todo mundo é par. Então, mesma coisa. Meio elevado o quê? A 5. Vezes. Eu vou precisar fazer essa permutação? Aqui seria a permutação de 5, 5 a 5. Ou seja, não tem, né? Então, é a mesma coisa de 1, né? Só tem uma única posição, resultado aqui, né? Para a gente, né? A permutação seria a única para a gente, né? Esse aqui, também, eu posso escrever permutação de 5, 5 a 5? Pode, ó. Permutação de 5 com 5 elementos. Tanto faz. Todo mundo lembra o que é permutação? Vamos lá. Permutação com repetição. Vamos botar na fórmula já direto. Meio elevado à quinta. É 1 elevado à quinta, 1. 2 elevado à quinta, 32. Vezes. Permutação de 5 com repetição de 3 e 2. 5 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Depois a gente termina. Embaixo. 1 sobre 32. Meio elevado à quinta. Vezes. Permutação de 5 com repetição de 4. Então, seria 5 fatorial, 4 fatorial. E aqui? 1 sobre 32. Vezes. Permutação de 5, 5. Então, é 5 fatorial sobre 5 fatorial. Parei. Parei por quê? Tem muita informação. Até aí, quais são as dúvidas? Vamos lá, quais são as dúvidas? Quem cala consente, hein? Tomé, eu não consegui ver a permutação. Então, vamos botar com o número, que eu acho que fica mais fácil. Vou imaginar que você teve o sorteio e fez aqui, ó. 2, 4, 6, 3, 5. Obrigatoriamente seria essa ordem. Isso aqui são separados, né? São algarismos. Não, o cara sorteou na primeira vez 2, depois sorteou 4, depois sorteou 6, depois sorteou 3, o 5. Mas tem que ser nessa ordem? Não, ele podia ter sorteado assim: o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Você vai ganhar se você for sorteado assim? Se o sorteio dos números foi esse, na hora que você jogou os dados, você ganhou?
você tem, no mínimo, 3 pares. Ó, 1, 2, 3. Mas os números são os mesmos, só que em ordens o quê? Diferentes. Se as ordens são diferentes, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou permutando, né? Eu estou simplesmente trocando de posição. Eu troco de posição e crio o quê? Um grupamento novo, né? Olha só. Se eu pegar o 2 e o 4 e botar o 4 e o 2, é o mesmo grupo? Não, né? 2 e 4 formam 24. 4 e 2 formam 42. Né? Então, eu tenho que tomar cuidado com as permutações. A ordem aqui vai me fazer grupos diferentes, né? Números diferentes. Tranquilo ou não? Da permutação. Entendi. Obrigado também. Pode apagar, então, aquele lado ali para a gente colocar essas contas aqui? Pode? Não? Beleza. Vamos lá. Gente, vamos lembrar do fatorial. Então, eu tenho assim, ó, no primeiro, 1 sobre 32 vezes 5 fatorial. Embaixo eu tenho 3 fatorial. O maior valor aqui é o 3. Então, eu vou desmembrar o 5, ó. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Sobre 3 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. 2 mesmo. Ó, 3 fatorial por 3 fatorial. 5 vezes 4, 20. Dividido por 2, 10. Então, a primeira chance é de 10 em quanto? Em 32. Segunda chance, 1 sobre 32. 1 sobre 32. Vezes 5 fatorial dividido por 4 fatorial. Vou desmembrar o 5 até chegar ao 4. Então, seria 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial. Simplificou? 5. Então, esse cara é 5 sobre 32. Terceira. 5 fatorial dividido por 5 fatorial vai dar quanto? 1, né? Então, aqui só 1 sobre 32. Qual é a probabilidade final? É a soma das probabilidades. Então, vai ser 10 sobre 32, mais 5 sobre 32, mais 1 sobre 32, que é igual a 16 sobre 32, que é a mesma coisa que meio, ou 50% de chance. Eu acho muito ruim. Principalmente que o cara não tem a vontade de escrever aquilo. P, I. Ele quer ir direto. Não fiz o teste. Eles lá falaram que fizeram o teste para ver se tinha opção. A opção diz assim, só essa resposta aqui. Como opção na múltipla escolha. Eu nem vi, não fui procurar se tinha 10 sobre 32, simplificando se ia ter uma resposta na múltipla escolha, que seria a coisa básica. O cara não entendeu pelo menos, no mínimo 3. No mínimo 3 eu posso ter 3, eu posso ter 4, eu posso ter as 5 sendo pares, né? Então, assim, é um problema bonito, mas trabalhoso, né? Ou seja, está chegando no final da parte de matemática. É a penúltima questão de matemática de 2018. Ela foi classificada como difícil, 27,05%, abaixo de 30% dos alunos. Beleza? Esse lado de cá pode apagar? Beleza. Aí, dava para ficar aqui até 11 horas da noite. Falar nisso, nós vamos até que horas? É só falta... Luiz, tem essa e mais uma. É eles que mandam. É o que eu falei agora. Por mim, eu vou até 11 horas. Não, acho que não, só tem mais uma, Luiz. Só tem mais uma. Beleza. Só tem mais uma, né, gente? É só 79 que falta. Beleza, então. Beleza. Vamos juntos. E depois eu vou Vamos deixar um desafio aqui para eles. Para assistir na aula de matemática também. Pode, gente, apagar? Pode apagar? Pode. Beleza. Gente, muito cuidado com esses exercícios de sequência, tá? Ele não vai afirmar no enunciado que isso aí é uma progressão aritmética ou se é uma progressão geométrica, é simplesmente uma sequência matemática. Então ele fala assim, considere a sequência AN, então vamos lá, AN igual, aí ele bota lá um parênteses. Essa sequência N é formada por 2,
3, 1, menos 2, reticência. N pertence aos naturais asterisco. E ela tem 70 termos. Essa, então, é bonita da bonita. Vamos lá. Cuja fórmula da sequência é AN é igual a N menos 1 menos AN menos 2. Essa é a fórmula geral dessa sequência. Ele quer saber o último termo dessa sequência. Logo, ele quer saber o A70. Ó, se ele quisesse dar molezinha, ele fala assim, isso é uma progressão aritmética. Direto, fórmula geral, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Pronto, substituiu, acabou o exercício. Aí o cara veio olhar aqui, ó. E do 2 pulou para o 3, aumentou 1. Do 3 passou para o 1, diminuiu 2. E ela já é oscilante. Do 1 para o menos 2. E, caramba, está tudo oscilando. Não tem uma lógica essa sequência. Eu não consigo obter uma lógica aqui. Se eu não consigo obter, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular os termos sequentes. Então, eu vou ter que aumentar essa minha sequência aqui até buscar uma lógica matemática para essa construção. Então, qual é a construção dessa lógica? Vamos lá. Esse cara aqui é o A1. Esse cara aqui é o A2. Esse cara é o A3. Esse cara é o A4. Ele só me deu 4 termos. Então, eu vou tentar descobrir o A5. Como é que eu posso descobrir o A5? Então, pela fórmula geral que ele deu. Ó. O N vale quanto? 5. Então, N menos 1, quem é o A5? É o A4 menos N menos 2. 5 menos 2, o A3. Eu tenho o A4 e tenho o A3? Tenho, então eu consigo fazer essa conta. Quem é o A5? Vamos lá. A4 menos 2. Menos o A3, 1. Esse cara é o menos 3. Ih, caramba, ainda não me deu nada. Toma, vamos botar aqui no cantinho, ó. 2, 3, 1, menos 2. Quem vê agora? Menos 3. Ainda não consigo ver uma lógica nessa sequência. Vou tentar, não. O A6. Lembra que eu falei? Está acabando, é a última questão da minha prova. Então, ele está te dando trabalho. Tá? Está cansado, ele está te dando trabalho. A6. Quem é o A6? Ó, o A5 foi 4 menos 3. O A6 vai ser o A5 menos o A4. Então, quem é o A6? A5. Quem é o A5? Você acabou de descobrir que o A5 é quem? Menos 3. Menos o A4. Menos 2. Gente, confronto de sinal, coloca parênteses para não jogar a questão fora. Quem é o A6? Menos 3 mais 2. Menos 1. Menos 1. Ainda não estou conseguindo ver uma lógica naquilo ali. Vou tentar mais termos. O A7. Então, vamos lá. Quem é o A7? 4, 3, 5, 4. É o A6 menos o A5. Então, quem é o A7? Olha que legal. Se você errou o A5, tu errou o A6. Se errou o A6, tu vai errar o A7. Então, muita atenção nesses confrontos de sinais aqui. Ou seja, você está trabalhando muito mais no ensino fundamental. Lembra que eu falo para vocês? Gente, o ensino fundamental é muito da sua prova da UERJ. Quem é o A7? O A6, você acabou de encontrar que é menos 1. Menos o A5. O A5 é quem? Menos 3. Menos 3. Então, quem é o A7? Menos 1 mais 3. 2. Uhul! 2. Opa, ó. 2 está aqui e o 2 está aqui. Começou a repetir. Será que vai ter uma lógica? Vamos ver. Para eu poder confirmar, vou ter que fazer quem? O A8. Se o A8 der 3, opa, já deu uma lógica. Os números vão se repetir de quanto? De 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6 em 6. Aí eu achei a lógica. Achei a lógica, eu vou conseguir chegar no A70. A8. Vai ser quem? O A7 menos o A6. Olha lá, de novo. Se tu errou esses números de antes, vai encontrar o A8 errado. Então, quem é o A8? O A7. 2 menos o A6. Menos 1. Então, menos 1. Vai dar 3. Opa, 2, 3, 2, 3. A minha lógica está aqui, ó. Ela anda de 6 em 6. Ou seja, eu vou formar grupos de 6.
eu tenho aqui um grupinho com 6, um outro grupinho com 6, um outro grupinho com 6, um outro grupinho com 6. Eu tenho que formar grupos de 6 em 6. Eu tenho que chegar na posição 70. Então, se eu pegar o 70 e dividir por 6, eu vou encontrar a quantidade de grupos. Então, mas não é isso que ele quer. Ele quer saber quanto é que vale o 70. Então, vamos ver. Ó. 70 dividido por 6. 7 por 6, 1. Sobra 1. 10 por 6, 1. Sobram 4. O que quer dizer isso? Quando eu peguei o 70 e dividi por 6, eu consegui formar 11 grupos de quanto? De 6. Então, eu dei 2, 3, 1, menos 2, menos 3, menos 1. 2, 3, 1, menos 2, menos 3, menos 1. 11 vezes. Aí, vou começar a numerar agora. Quando eu começar a numerar, 11 vezes 6, eu cheguei na posição o quê? 66. Eu preciso andar mais 4 para poder chegar no 70. Vou andar 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, quem é o A70? Ele é o menos 2. Bonita ela, né? Linda. Dúvidas? Trabalhosa, né? O 66, olha só. Cada grupinho aqui, cada grupinho tem 6 elementos. Se eu pegar o 70 e dividir por 6, eu vou conseguir formar 11 grupos. 11 grupos e cada saquinho tem 6 números. Então, eu vou formar 11 vezes 6. 11 vezes 6, eu não andei de 6 em 6, então eu vou, na verdade, escrever quantos números? 66 números. 6 no primeiro, 6 no segundo, 6 no terceiro, 6 no quarto. Não escrevi 11 vezes o número 6, então eu escrevi, na verdade, 66 números. 66 números. Para eu poder chegar no 70, falta escrever quantos números? 4. Então, ó, 66, eu parei aqui, ó. Escrevi isso aqui, ó. A divisão é exata. O último grupo, quando eu finalizei o 11º grupo, eu finalizei aqui. Agora eu vou ter que escrever mais quantos números? 4. Vai começar 2, 3, 2, 3, 1, menos 2. Então, menos 2 é o 4º número. É o 70. É o A70. O nível da 79... Ixi! Tá bem. 79 é essa? O nível dela foi difícil, abaixo de 30%. Ou seja, já entrou aí a estafa, o cara está cansado, tá na estafa, muita conta. E o problema principal é, normalmente, vocês são habituados a ter, dada a progressão aritmética, dada a progressão geométrica, e aqui ele não disse, ele disse que é somente uma sequência. Tá? Vamos voltar lá dos textos base, né? Vocês querem saber o percentual do texto base? Ai, meu Deus. Luiz, está acabando, Luiz. Luiz, 2 minutos. Texto base do MC, 51 por cima. 51%, 51,4%, 40%, né? Médio, acima de 30 e abaixo de 70. E a outra questão de matemática foi médio também, 61,59%. Ou foi de médio e médio para baixo. Tá? Não teve nenhum assim, de alto índice de acertos. Vai apagar aqui o início? Esse início pode apagar? Só para botar o desafio aqui, a gente termina. Pode? Não? Pode? Tá tranquilo também. Com vontade aí. Gente, tenta essa aqui, ó. (4 elevado a x mais 6 elevado a x é igual a 9 elevado a x. Ele quer o valor do x, tá bem? E a gente começa a outra aula já falando dela aí, ou no finalzinho da aula, que aí vai dar tudo certo, vai ter uma problema de luz, nem nada. A gente pode deixar para o finalzinho, para aquela aula aqui, assim. Também eu não sou de exatas, não, a minha específica não é essa, tal. Aí a gente para e faz, para de gravar e faz essa questãozinha aí de um pouquinho mais para específica mesmo, tá? Mas eu quero falar
que é para lembrar de logaritmo, lembrar de outras coisas, lembrar de exponencial, tá? O objetivo da questão não é que é uma questão específica, não. É para voltar para logaritmo, voltar para exponencial, ficar tocando em vários tópicos, que o objetivo é botar vocês... Eu não, né? Vocês é que se colocam lá, a gente só dá uma pequena força. Bem, gente? Um beijão para todos aí, um abraço, fiquem com Deus, tá? E um cuidando do outro, outro cuidando de um, cuidando de todo mundo em casa aí, tá bem? Todo mundo em casa aí, porque a coisa está complicada. Gente, aquilo que eu falei, olha só, tá com dúvida? Pode ir lá no YouTube. Quando você se inscreve, fica mais fácil de você verificar se eu tive um vídeo postado ou não, tá bem? Um beijão no coração de todos aí, fiquem com Deus, tá? Tomé, obrigado, valeu. Tu desconecta aí, Luiz? Desconecta. Turma, ó, cuidado para ir para casa, tá? Cuidado, todo mundo com muito cuidado ao ir para casa aí, tá bom? Beijão. Tchau, tchau. Valeu, Vai cara. desconectando Tá aí, bom, gente. abração. Vai saindo aí todo mundo aí. Luiz, quantos ficaram aí no final? Deixa ficar só eu e Tomé. Tá bem? Tomé, Diga! Fala! Pode falar, Givaldo. qual é o seu canal? depois eu falo. Qual é o seu canal do YouTube? É onde estão os vídeos das dúvidas. Se você botar lá, professor Tomé, professor.tomé, vai me achar lá. Onde estão todos os vídeos que eu estou colocando da escola, estão todos lá. Do fundamental, de vocês, estão todos lá. Ok. Pode ir. Tá bem? Beijão no coração. Tomé. Fala. Da semana que teve o feriado da Páscoa, você mandou uma lista pra gente. Isso. E só o Jorge que teve mandou o dúvida. gabarito? Hã? Você já mandou o gabarito dessa lista? Não, porque tinha o plantão de dúvida. No plantão de dúvida, apareceram vários lá dizendo que não tinha dúvida nenhuma, e só o Jorge que botou a dúvida. Mas se tu tiver dúvida em alguma coisa de lá, me fala. Eu gravo uma aula de dúvida daquilo e posto. Ah, tá bom. Beleza. Tá bem? É só me comunicar. Gente, a gente